Olha aí, ó, para quem tem o calcanhar, né, o tendão de Aquiles aí, o meu problema é matemática, né? Vocês vão ter uma aula bacana com o professor Marcelo Lanfran, que é espetacular, sensacional, sobre média aritmética simples, tá bom? Depois deixa comentário, quero saber como é que foi. Tá legal? Valeu, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Sou eu, professor Marcelo Lanfranchi. A gente vai continuar com matemática, com uma coisa que na realidade a gente já tem, assim, de maneira intuitiva, a gente tem na nossa cabeça, que é média. Então, todo mundo aí fez prova, estudou, colégio, primário e tal, e lembra como é que fazia a média. Então, o que você fazia? Você fazia a média anual. Você pegava as 4 notas, os 4 em média, e dividia por 4. Você ia fazer mensal. Vamos supor que você tinha uma prova bimestral. Você tinha a primeira prova, a segunda prova. Você somava e dividia por 2. Então, a média, o que que é? É você somar os valores e dividir o número deles. Não tem mais teoria. Média é basicamente isso. Soma os valores e divide o número deles. Então, eu tenho 5 valores, eu divido por 5. Eu tenho 12 valores, divido por 12. Eu tenho 3 valores, eu divido por 3, tá certo? Então, isso aqui também dá para ir direto para exercício, não tem muita coisa. Claro, quando tiver uma aula que requer mais teoria, que vai ter uma fórmula, como teve, por exemplo, na de juros simples, a gente vai ter lá uma teoriazinha, tá? Esse aqui não tem. É somar, dividir pelo número deles e interpretar legal o texto. Eu vou te mostrar aqui um texto para você ver o que eu estou dizendo, ó. Então, o que que você tem aí? Você tem um gráfico, né? Você tem um gráfico. E esse gráfico é um gráfico de... Como é que chama isso? É um gráfico de colunas, né? Você tem aí algumas colunas. Uma coluna lá 0,421, né? Então, você tem uma coluna 0,421, você tem uma outra coluna que está para baixo, menos 1,534, então você tem uma coluna para baixo, menos 1,534. Professor, o que é esse menos? O que é a coluna para baixo? A gente vai ver aqui o texto. Você tem uma outra para baixo, menos 1,326, também está para baixo, menos 1,326. Depois você volta a ter uma coluna aqui, quase está para baixo, mas quase zero, né? Que é o menos 0,011. E depois você volta a ter uma coluna para cima, que é essa coluna 0,529. Aí você olha e fala, professor, isso é uma interpretação de tabela, isso aí não é média, não é nada. Não, vamos ler devagar aqui, ó. Prefeitura Itapevi e tal. Fala assim, no gráfico a seguir estão representados em milhões de vagas os saldos anuais do número de postos de trabalho com carteira assinada no Brasil referentes aos anos de 2014 a 2018. Ah, tá. Então cada coluna dessa é um ano, olha lá embaixo, ó, 2014, 2015, 2016, ó, vou grifar para você aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Ó os anos aqui, ó. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ah, então cada coluna é um ano. Isso. Tá. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, o que que aconteceu? São postos de trabalho. Então, o que que aconteceu aqui, né? Saldos anuais. Então, em 2014, você teve um saldo positivo. Você criou postos de trabalho, né? Isso aqui está escrito que são milhões. Em 2015, você perdeu postos. 2016, você perdeu. 2017, você perdeu. 2018, você ganhou. Tá certo. Vamos voltar para o slide. Tá legal. Vamos continuar o texto. De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que no período considerado, o valor da média aritmética, ele fala, ó, o valor da média aritmética, então essa aqui é a pergunta, valor da média aritmética, dos saldos anuais dos pós-trabalho representa o fechamento D. Bom, vamos para a lousa, vamos fazer isso aí. Eu anotei aqui o valor que a gente tem das 5 colunas. E até a coluna foi legal, porque ele colocou o negativo quando perdeu. Então, o que você vai fazer? Vai achar a média. Como é que eu acho a média? Normalmente se representa assim, ó, x barra x médio. Você soma e divide. Então, vai ter 0,421 menos 1,534 menos 1,326 menos 0,011 mais 0,529. Tudo isso aqui você vai dividir pelo número de dados que você tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir por 5. A teoria acaba aqui. Teoria acaba aqui. Agora você vai efetuar essa conta. Então, como é que eu vou efetuar essas contas? Eu vou pegar os dois positivos, vou somar. Então, vem aqui no cantinho, ó.
0,421 mais 0,529. 1 mais 9, 10 vai 1. 4 e 4 e 1, 5. 9, 0. 1 e 9, 10, vai 1, 2 e 2, 4 e 1, 5. Tá. Então, positivo aqui, eu tenho 0,950. E o negativo? Vou somar esses três aqui, ó. 1,534, 1,326, 0,011, tá? Lembrando que isso aqui vai ser negativo. Então, olha aqui, ó. 4 e 6, 10 e 1, 11. Vai 1. 4, 5, 6, 7, 5 e 3, 8, 1 e 1, 2. Então, menos 2,871. Esse 2 ficou feinho, né? 2,871. Ótimo. Sobre 5. Legal. Vamos apagar essa conta aqui. Essas contas. Como é que eu faço essa conta? Lembra, como é que você faz conta com negativo? Você pega esse menos esse e troca o sinal. Então, 2,871 menos 0,950. Então, vamos lá. 1 menos 0, 1. 7 menos 5, 2. 18 menos 9, 9 desce 1, 2 menos 1, 1,921. Tá. 1,921 sobre 5. Ih, professor, essa conta aí é com vírgula. Sim, mas são milhões, não são? São milhões. Milhões significa o seguinte, coloca 3 zeros. Então, se eu quero isso aqui em milhões, a resposta é milhões, ó. Milhões tem 6 casas. 1 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 5. São milhões, gente. Se você olhar lá o gabarito, são milhões. Então, eu vou fazer essa divisão aqui. 1921, 000, dividido por 5. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. 15 para 19, 4. Baixa o 2. 8 vezes 5, 40. Para 42, 2. Eu já olharia o gabarito. Quem começa com 38. Mas vamos em frente. 2. Baixa o 1. 4 vezes 5, 20. Para 21, 1. Baixa o 0. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Mais 2. Então, meu x vai ser 38, 42, 0, 0. Achou a média. Mais difícil fazer a conta do que resolver exercício, né? Em si. Então, lá. 38, 42, 00, alternativa aí. Próximo. Isso é interessante. Então, você tem a tabelinha aí, com o número de funcionários. A tabela está incompleta, tá certo? E aí tem uma maldadezinha aí, no texto que você vai ver, né? Então, o que essa tabela tem aí? Primeiro, vamos olhar para a tabela para ver o que ela é. É uma tabela que você tem os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você tem um certo número de relatórios, mas ela está incompleta. Então, você olha na segunda, não tem nada, aqui é um X. Na terça é 9. Na quarta, 2x. Na quinta, você tem 7. E na sexta, você tem 4. Então está aí sua tabelinha, número de relatórios por dia da semana. Agora eu vou ler o texto, né? Vou ler o texto, provavelmente ele vai falar disso, né? Então olha aqui, ó. A tabela mostra alguns dados sobre o número de relatórios preenchidos por um funcionário durante a semana. Então é exatamente o que a gente estava falando lá. Sabendo-se que a média diária de relatórios nesses 5 dias foi 7. Então a gente sabe que a média é 7. Quer saber o número de relatórios? Bom, vamos para a lousa ver como é que a gente faz. Então ele falou o seguinte, olha. A média, vou escrever aqui, então eu reproduzi a tabela, a média é 7. Tá? Então aqui está a tabela, ó. A tabela é isso aqui. Tá? O que é média? É somar todo mundo, dividir pelo número deles. 1, 2, 3, 4, 5. Então a média é 7. Então vamos fazer a média. X mais 9 mais 2x mais 7. Mais 4 dividido por 5, isso aqui é a média, é igual a 7. Tá certo? Então vamos lá.
x mais 2x, 3x, mais 9 mais 7, 16 mais 4, 20. E esse 7 passa multiplicando. 7 vezes 5. Então vai ficar assim, ó. 3x é igual, 7 vezes 5, 35, menos 20, né? O 20 passa para cá negativo. Então, 3x é igual a 15. Vamos fazer conta que nem criança? Lá a terceira série, em vez de passar dividindo, qual é o número que se eu multiplicar por 3, dá 15? Ah, o número é 5. Agora é a maldade do exercício. Por quê? Você está apressado, você achou x igual a 5, matou. Ah, é isso. Vamos olhar lá se é isso mesmo? Vamos olhar lá? Tá, vou grifar a pergunta, hein? Vou grifar a pergunta. O número de relatórios preenchidos na quarta-feira, gente, é o 2x. Então, criatura fofa, meu aluninho meigo, se você colocou x igual a 5, você dançou, né? Você não ia achar a resposta aqui. Por quê? Você quer a quarta-feira, que é 2x. Então a resposta seria 10, alternativa C. Tá? Então cuidado com a pergunta. Você vai ficar nervoso lá, não vai achar a resposta, vai achar que errou. Tá? Vamos para o próximo. Olha aqui, o que é agora? Você tem 1, 2, 3, 4 simulados e você tem as notas, não é isso? Só que você está vendo aí que um dos simulados não consta nota. Então você está olhando lá, o simulado A você tem. Simulado A você tirou 8. O simulado B você tem. Você tirou 8,5. O simulado C você não tem. Você não sabe a nota do simulado C. O simulado D você tirou 9. Tá legal. Então você sabe o que tem na sua tabela. Então dá para ter uma ideia do exercício. Então eu vou ler aqui com você agora. Vamos lá. Um estudante fez 4 simulados, A, B, C, D, preparatórios para uma prova de vestibular. Legal. A tabela mostra as notas obtidas por ele a cada um dos simulados. Mas eu já li a tabela e a gente já está fazendo uma coisa aqui, está aprendendo a interpretar a tabela, tá certo? Então você não precisa de uma aula para interpretar gráfico, interpretar a tabela. A gente está fazendo isso aqui. Diz que a média aritmética foi 8,25. Então quer saber a nota. Bom, então vamos lá, vamos calcular a média aritmética aqui, vamos para a lousa. Então tem os 4 aqui, e ele fala para mim que a média é igual a 8,25. Bom, então vamos achar a média. Como é que a gente acha a média? Soma 8 mais 8,5 mais x mais 9, divide pelo total, que é 4. Isso aqui tem que dar 8,25. Certo? Então vamos lá. 8 mais 8,5, 16,5, né? 8 mais 8 é 16, 16,5. 16,5 mais 9, 25,5 mais x. Isso aqui vai ser 8,25 vezes 4, tá certo? Então vamos ver quanto vai dar 8,25 vezes 4. Opa, 8,25. Duas maneiras de pensar, que eu acho legal. Um é fazer a conta. O outro é fazer 8 vezes 4, é 32. 0,25 vezes 4, pensa em dinheiro. 4 moedas de 25 centavos, quanto dá? R$1. Olha que legal, ao invés de você fazer a conta, né? Pensa em dinheiro. Então, x vai ser igual, ó, esse 33 menos 25,5. Não é isso? Pensa em dinheiro. Eu tenho 25,50, só que eu tenho que pagar 33, não é isso? 25,50 para 30, eu preciso de 4,50. Mais 3, 7,50. X é igual a 7,5. Pronto. Vamos dar uma olhada lá? Então, se a média aritmética foi 8,25, a nota obtida do simulado foi 7,5. Não marcou aqui, mas 7,5, alternativa C. Eu vou marcar para você aqui, ó. Alternativa C.
7,5. Tranquilo? Então, média aritmética é isso. Soma, divide pelo total de dados, tá legal? Então é isso aí, ainda tem média ponderada, mas a gente vai ver daqui a pouco. Continue estudando, reveja os exercícios aí e calma com as contas. Até já. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.